como a maioria dos brasileiros, não defende bandido de nenhuma espécie, nem ladrão, estuprador, partido político, seja ele de qual for, e principalmente, né, a lei dos direitos dos humanos. Eu também não concordo. E eu sinto muita falta do nosso querido jornalista e apresentador Luiz Carlos Alborguete. Ele nos deixou, como a maioria de vocês sabe, em 2009, completando 10 anos da sua morte. Enfim, os vídeos dele viralizaram, tem crescido o número de views e de fãs a cada dia, né? Eu sou uma das pessoas que assiste com frequência os mesmos vídeos e dou muita risada. E a gente sente muita verdade naquilo que ele fala, né? Muita gente me diz, poxa, mas ele era um cara boca suja, falava tanto palavrão, se descontrolava na frente da câmera, mas era a forma dele mostrar a indignação dele sobre tudo aquilo que ele achava errado, que a gente vê por aí. Uma das coisas que deixaria ele muito nervoso, louco da cabeça, como ele costumava dizer, é o caso da Rinha dos Cães, que, por incrível que pareça, todos os envolvidos já estão soltos. Eu bati um papo há um tempo atrás com o nosso querido Pablito, Pablo Venceslau Braz, que fez parte da equipe dele no programa Cadeia, transmitido pela Fusão TV, ao lado do Ricardo Alexandre, e contou assim, histórias hilárias, muita coisa bacana sobre o dia a dia dele na produção desse programa, né? Para ficar ainda melhor, duas pessoas super especiais, o Robson e o Gabriel, produziram um documentário espetacular com cada integrante que fez parte no Cadeia, né, na Fusão TV. E hoje eu vou estar entrevistando eles para vocês conhecerem um pouco da história deles e saberem também um pouco mais sobre esse documentário. Robson e Gabriel, como o Alborguete entrou na vida de vocês? Foi pela TV ou foi já pela internet? A história de como eu comecei a conhecer o trabalho do Alborguete, ela é meio parecida com a história do próprio Leonardo, que ele fala no documentário. Eu era uma criança, eu tinha lá os meus 6, 7 anos e eu via o meu avô assistindo o programa do Cadeia. E era aquela coisa, né? Era meio-dia e aparecia um monte de cadáveres lá, cheio de balas. E na hora do almoço, como se fosse a coisa mais normal do mundo, aí você via um cara extremamente puto na cara, falando um monte de palavrão e gritos e aquela interatividade louca com o pessoal da produção. Então aquilo realmente é algo que chama atenção. E ainda que no começo eu não acompanhasse com tanta frequência, conforme o tempo foi passando, eu passei a prestar mais atenção no programa do Cadeia. O Alborguete entrou na minha vida primeiro pela televisão. Aqui em Goiânia, no ano de 2000, a Texat, que era a operadora de TV a cabo que nós tínhamos aqui, retransmitia o programa pela TV Gazeta. E durante esse período eu assistia, às vezes meu pai dava uma zapeada nos canais e eu cheguei a ver um ou outro programa, mas eu era muito novo e ficou na minha memória aquilo. E quando ele começou a estourar aqueles vídeos em preto e branco antigos dele no começo do YouTube, alguns estavam em alta e eu relembrei quem era, resolvi pesquisar sobre o cara e descobri que o Alborguete estava, né, foi um pouco antes dele fechar com o pessoal na Intervalo. E aí, a partir do momento que a Rádio Intervalo começou, eu comecei a acompanhar até os dias finais dele. Vocês chegaram a conhecer o Dal pessoalmente? Não, eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, porque como ele faleceu há 10 anos atrás, né, em 2009, eu tinha 17 anos. Eu, na época, era um adolescente, eu não tinha dinheiro suficiente, por exemplo, para pegar um avião e ir para Curitiba. Nós não tínhamos o contato que nós temos hoje com o Leonardo, com o Pablo, com o Ricardo, né? E nós achamos que seria um tanto quanto invasivo simplesmente chegar lá, descobrir onde é que ficam os estúdios da Fusão TV na época, chegar lá e falar assim, vim aqui para conhecer o Alborguete. O mais próximo que eu cheguei disso é que, através de alguns contatos que eu tinha, eu consegui descobrir o endereço de onde o Alborguete estava morando. E, obviamente, eu não iria até o apartamento dele lá encher o saco do cara. Então eu mandei uma carta, era na época que ele já estava doente, ele já tinha parado de apresentar os programas em 2009.
E eu mandei uma carta para ele falando que eu gostava muito do trabalho dele e que eu desejava que ele melhorasse. Algumas pessoas se identificavam com o Dalborga pelo fato dele ser autêntico e falar tudo o que ele achava a respeito daquilo que acontecia de errado, né? E outras pessoas se identificam porque achavam engraçado ele ficar nervoso no ar, ele falar aqueles palavrões, né? E se descontrolar, caras e bocas, aquelas coisas todas lá. Por que vocês viraram fã dele? O que mais chamava atenção nele para vocês? Inclusive tem muita gente que conheceu o Alborguete, mas assim, por causa desse lance de gritar e de falar coisa engraçada e palavrão e isso e aquilo. Então essas pessoas, elas gostam mais assim dessa coisa superficial do que realmente pegar um programa inteiro do Alborguete, ouvir até o final e entender que aquilo tudo ele faz parte de um contexto. Então, inclusive eu costumo brincar dizendo que esses são os fãs posers do Dal, né? Mas assim, o que me fez gostar do trabalho do Alborguete é justamente o nível de realidade brutal que o programa Cadeia apresenta. Se você pega um jornal mais conceituado de alguma emissora grande aí, você vai ver que tem tudo uma linha editorial e é uma coisa mais amena. E ele ia completamente na contramão de tudo isso. Ele dava a opinião dele. Ele usava o palavrão como uma forma de aumentar a indignação. Inclusive, o Alborguete tinha a opinião dele, assim como o Gabriel tem a dele, eu tenho a minha, você tem a sua. Cada um tem a sua opinião diferente. E tem algumas coisas, por exemplo, que o Alborguete pensa de um jeito, que eu já penso de outro, a minha opinião é diferente da dele, mas o cara passava aquilo com tanta propriedade que você respeitava realmente a opinião dele. O que mais me chamava a atenção no Dalborga no começo eram as loucuras, né? Porque eu era um jovem de 13 para 14 anos, moleque, e achava o uso dos palavrões, a forma como ele agia, ele brigava com fulano, batia no ciclano, reclamava, aquilo era muito diferente. E também fazia parte de um certo tipo de autenticidade, porque nunca se viu aquilo e eu acho que nunca mais vai se ver aquilo daquele jeito na televisão ou na internet. Então, assim, era uma autenticidade misturada com as loucuras dele que faziam, e às vezes os momentos de reflexão, onde ele falava uma coisa muito séria, ele brincava, depois ele falava um assunto sério. Isso era muito importante para fluir também o programa, não ficar um programa chato. Então era sempre essa divisão das brincadeiras, dos palavrões com assuntos sérios e análises políticas ou sociais corretas. Eu, particularmente, eu assisto a todos os vídeos do Alborguete. Eu costumo dizer que é que nem Chaves. A gente costuma assistir todos os vídeos, a gente sabe que já passou, mas a gente dá muita risada. O meu vídeo predileto do Alborguete é aquele da Madame. Eu já assisti, sem brincadeira, acho que mais de 100 vezes. 100 views a mais aí são meus, tá, gente? Quais foram os vídeos assim, ou se tem um especial que vocês curtiram mais? Esse vídeo que você está falando, no caso, que é o Alborguete contra a Madame Abusada, ele é bem interessante porque no mesmo dia ele também conta uma história engraçada de um cabeleireiro que fez um corte que ele não gostou muito. E inclusive é nesse programa que tem um dos trechos que eu acho que é o que imortalizou o Alborguete, que é o do famoso "Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá!". Então, como eu sempre estava mexendo com os vídeos dele, fazendo espécies de melhores momentos e separando trechos, então realmente é muito difícil de escolher um vídeo específico de qual seria o meu favorito. Seria basicamente como escolher qual é a música favorita da sua banda favorita. Então, uma hora você gosta mais de uma, outra hora você gosta mais de outro. Então eu teria que fazer pelo menos uma lista com uns 15 vídeos aqui. Eu diria que, lógico, a fase da internet é sensacional, mas os vídeos que eu gosto muito também são os vídeos da época da Rede AM, quando ele estava na CNT no começo dos anos 90. Trilhas sonoras, aquela coisa bem macabra. Mas a fase da internet também é genial. Eu sou fã de carteirinha mesmo, sabe? Eu não tenho como escolher um predileto. É igual você ser fã de uma banda, você gosta de todos os discos, ouve quase todas as músicas, então não é fácil. Como foi a ideia de produzir esse documentário? Como que foi a logística de tudo isso? Reunir a equipe para poder participar?
Como que foi tudo isso? Foi uma ideia bem despretensiosa, né? Para dizer a verdade. Eu e o Robson nos conhecemos há 10 anos. E nós tivemos um ou outro projeto audiovisual, projetos mais voltados pra gente, não foi nada postado na internet, etc. Nada que teve um público, não. Então a gente sempre estava atrás de alguma coisa. Falei, olha, eu acho que a gente devia fazer alguma coisa esse ano. Fazem 10 anos que o Dal faleceu, a gente tinha que fazer alguma coisa numa data comemorativa, né? Pra deixar marcado também, não passar em branco. E eu dei a ideia do documentário, ele achou um pouco complexo no começo, falou, ó, eu não sei se isso aí vai dar certo. O Gabriel ele veio com uma ideia bem aleatória de que ele fazia um documentário sobre o Alborguete, e na época eu não botava a mínima fé nisso. E eu só dei uma dica para ele, eu falei, olha, eu acho que se você for fazer algo desse nível, eu posso te ajudar na parte da edição, mas eu acho que seria mais prático se concentrar apenas na última fase do Alborguete, que foi aquela que ele ficou presente na internet. Porque é muito mais fácil você entrevistar 3 pessoas do que você ter que entrevistar umas 60, 70, 80 pessoas que fizeram parte da vida do Alborguete desde que ele começou a carreira dele. E aí o Gabriel concordou e ele começou a elaborar umas perguntas que seriam feitas no documentário e passou para mim. Só que daí eu achei que elas estavam uma porcaria e eu pensei, você conseguiu me convencer a entrar de cabeça no projeto, porque agora eu estou me obrigando a criar perguntas melhores do que as suas. E foi o que aconteceu, eu criei umas perguntas, daí o Gabriel ele tinha planos para passar uma semana aqui em Curitiba. Eu passei uma semana em Curitiba para fazer ele. Foram 3 dias de entrevista, um com o Leonardo, um com o Ricardo, o Alexandre e o outro com o Pablo. E o resto dos dias a gente passou em Curitiba se divertindo. E tiveram pessoas que disseram assim pra vocês, não mexe com isso não, deixa isso pra lá, o cara era polêmico, era um doido, pra que vocês vão falar do Alborguete? Isso já passou, vai causar transtorno, dor de cabeça pra vocês. Teve alguém que falou isso aí? Não, porque chega a ser algo até meio paradoxal. Ao mesmo tempo que o Alborguete ele é um cara famoso, ele continua bastante dentro do underground. Então não teve nenhuma força externa que chegou e falou, acho melhor vocês não fazerem tal coisa. E também a gente costuma ir realmente para esse lado mais underground, assim. Então, se o comum no momento é fazer determinada coisa, a gente acaba indo no completo oposto e faz a outra. Isso pode até, de certa forma, prejudicar a gente em matéria de visibilidade, mas enfim, a gente acaba indo pelo que a gente gosta de fazer mesmo e a gente não liga muito para a opinião pública, conforme o Alborguete falava. Não, o Dal sempre foi um cara muito querido. Ele teve seus inimigos políticos e alguns inimigos na mídia, mas ele sempre foi um cara muito querido, né? Pelos fãs, por quem trabalhou com ele, pela família, obviamente. Então, assim, a gente não encontrou nenhum tipo de obstáculo para produzir esse documentário. A família foi muito prestativa, os colegas foram muito prestativos, todo mundo deu sempre muita força. Aliás, o vídeo está arrebentando na internet. Foi comentado inclusive pelo Emílio Surita no programa Pânico. Eu fiquei super feliz por vocês. E vocês imaginaram, quando vocês estavam produzindo esse material, que ia causar tanto impacto, que ia atrair tantas pessoas assim? Eu no começo não imaginava nenhum impacto dessa maneira. Então, conforme eu tinha dito antes, esse documentário era algo que eu não levava a menor fé, mas eu fico feliz que as pessoas estão gostando. Inclusive, eu vi que o Emílio falou rapidamente sobre ele. Não sei se ele assistiu realmente ou só disse, né? Mas obrigado, Emílio, por ter falado sobre o nosso projeto. Mas é aquela história, né? Eu sempre acho que as coisas podem melhorar, então eu espero que a repercussão do documentário seja cada vez melhor. Robson, no ano de 2009, que foi o mesmo ano da morte do Dal, você lançou uma revista em quadrinhos, claro, com autorização da esposa do Alborguete, e eu gostaria de saber como que foi tudo isso e também onde que os fãs, as pessoas podem encontrar esse seu material. Na verdade, eu tive a ideia para o projeto em 2009 e eu escrevi o roteiro também nesse ano. Infelizmente foi o ano que o Alborguete faleceu, né? E como é um processo bem demorado, eu só consegui de fato terminar e lançar essa história em quadrinhos em 2015.
Eu não tive uma das melhores relações com o desenhista e também era um projeto que ele envolvia outras coisas. Então, por exemplo, tem uma trilha sonora, que inclusive a música principal de divulgação ela teve os vocais do ex-Iron Maiden, o Blaze Bayley. E na época as pessoas meio que cagaram e andaram para a história em quadrinhos. Então eu espero que com esse documentário do Alborguete ela possa ter um novo reconhecimento. E quem quiser saber todas as informações e como comprar os formatos, enfim, podem acessar www.cadeiahq.wordpress.com. E vocês trabalham em qual área no momento? Porque normalmente quem não trabalha na área da comunicação não teria a paciência que vocês tiveram para cuidar de cada detalhe, para produzir um trabalho assim tão primoroso, né? O que vocês fazem no momento? Então, eu estou numa merda total. Eu tenho vários projetos relacionados à música, filmagens, histórias em quadrinhos. Entre uma coisa e outra, a gente acaba pegando um emprego mais normal, vamos dizer assim. E geralmente eles são todos muito ruins, então eu prefiro ser lembrado como o cara que está tentando levar para frente os seus projetos. Eu trabalho na área de publicidade. Eu e o Robson temos projetos paralelos. Cadeia Policial, que é uma homenagem que eu faço sobre o Alborguete, sempre com os mesmos elementos, as mesmas brincadeiras. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para o Dalborga hoje, para falar sobre o trabalho de vocês, esse documentário que vocês fizeram, ou uma mensagem pessoal mesmo, o que vocês diriam? Eu diria o seguinte: que falta que você está fazendo aqui, cara, porque eu fico imaginando você hoje numa TV aberta, ou talvez mesmo na internet, no YouTube da vida, sabe? Ia ser o maior sucesso, a maior audiência, os comentários políticos que você ia fazer, descer o cacete em quem merece e elogiar quem precisa. Eu simplesmente chegaria para ele e falaria: olha, Dalborga, eu agradeço você por existir, porque você foi um cara que com o seu jeito único você conseguiu fazer muita gente ao mesmo tempo se divertir, ainda que com coisas extremamente brutais e mórbidas, mas você também fez as pessoas refletirem. Lembrando que logo menos vocês vão lançar os extras com o Alborguete Neto, com a esposa do Alborguete e com o Ricardo Alexandre contando assim várias histórias bacanas sobre o Alborguete por trás das câmeras. Vocês já estão trabalhando nisso? O vídeo dos extras ele já está completamente produzido e editado. Mas nós estamos esperando atingir uma meta de comentários e de visualizações. Que por questões mercadológicas a gente não vai revelar aqui. E ele está previsto para ficar disponibilizado no YouTube no dia 12/2/2020. Meninos, eu quero parabenizar vocês mais uma vez por esse material maravilhoso. Parabéns pelo documentário. E sou super fã, sempre fui muito fã do Alborguete, quem me conhece sabe disso. Quero mandar um beijo para toda a equipe dele, que fez parte desse documentário de vocês. Dizer que eu sou super fã também. Beijo especial para vocês, boa sorte, muito obrigada por ter feito parte dessa interview. Beijo grande. Eu agradeço a todos que estejam vendo este vídeo. Então fiquem atentos nas redes sociais aí que nós vamos tentar sempre trazer materiais interessantes para vocês. Qualquer proposta ou parceria é só entrar em contato com a gente que a gente vai analisar da melhor forma possível.